Olha só, irmãos, deixa eu dizer algo para você que é muito importante que você entenda que nesses 2 dias nós procuramos de uma forma simples, ou eu não sei nem quais seriam as palavras corretas para dizer, tentar de alguma forma agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nesse ministério, né? Essas palavras que nós colocamos aqui na frente, elas não são meras coincidências. Isso não veio de uma realidade que nasceu agora, ou então não tem a ver inclusive com esse tempo, não tem nada a ver com essa estrutura, porque agora é nova, a gente entendeu do favor, não, pelo contrário. Quando você ouvir falar, e eu quero deixar uma coisa muito clara antes de qualquer coisa, nossa intenção é só uma: agradar ao Senhor Jesus. Em nosso coração não existe nenhum tipo de vaidade, de achar que nós somos melhor do que alguém. Pelo contrário, nós somos sujeitos, como diz a palavra do Senhor. Sujeitai-vos, portanto, uns aos outros em amor. Esse é o desejo do nosso coração, essa é a verdade que rege dentro de nós. Nós não queremos, nós vamos fazer de tudo para que isso nunca aconteça, que nasça no nosso coração qualquer tipo de vaidade. Pelo contrário, a gente sempre quer estar no lugar mais baixo, no sentido de que rendendo ao Senhor toda honra e toda glória. Então nós procuramos nesses 2 dias, ontem e hoje, de alguma forma afirmar isso com gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito há 30 anos conosco. Eu sei que quando Deus então escreveu, vamos assim dizer, porque a Bíblia diz que todos os nossos dias estão determinados por Ele, havia situações que talvez eu, você, nós nunca imaginaríamos estar aqui sentado, ouvindo, vendo o que aconteceu nessa noite, ou aqueles que são de fora, assim como eu, imaginando estar nessa cidade tão abençoada e maravilhosa. Mas o Senhor assim quis e fez, então nós estamos aqui para experimentar do favor e misericórdia de Deus há 30 anos nesse lugar. Eu louvo demais a vida do pastor Álvaro, que hoje não está mais aqui, então louvava demais a vida do pastor Álvaro, e por tudo que ele fez e me ensinou, por tudo aquilo que ele foi para mim, né? E por tudo aquilo que ele me ensinou a chegar dentro de um legado espiritual, dentro de uma realidade de vida na vida. Eu entendo que hoje eu tenho uma responsabilidade, que ela não é só em homens, ela é muito maior em Deus. De uma continuidade de algo que não é meu. Eu não tenho, nem eu e nem minha família, nenhum tipo de sentimento de que isso aqui é nosso. Isso aqui não é nosso, isso aqui é do Senhor Jesus. Quem crê assim, diga amém. Então nós não somos apegados a coisas, nós não somos apegados à estrutura. Nós procuramos sim, todos os dias amar aquilo que Deus ama. E o que Deus ama são pessoas. E esse é um sentimento que brota todos os dias na nossa vida, por cuidar, por discipular, por andar, por querer saber perto de pessoas. E esse é o desejo do nosso coração. E eu quero nessa noite deixar muito claro isso e registrado, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem feito. E louvado seja Deus pela vida da Sandra que está aqui conosco. A Sandra, ela é uma dos pilares e ela hoje representa o pilar de fundação desse ministério. Então eu queria honrar a vida da Sandra plenamente na frente da igreja e todo mundo. Nós temos que cuidar da Sandra, nós temos que honrar a Sandra, porque ela foi usada por Deus, assim como o pastor Álvaro, para estar aqui na frente desse ministério há tanto tempo. E irmãos, eu não quero que você faça isso por uma obrigação, não. É pelo um desejo de cuidar daquilo que o Senhor tem entregue para nós. A longevidade desse ministério, ele passa por uma semente, e essa semente chama-se honra. Nós cremos muito no que diz respeito a essa palavra. Se você honra como ao Senhor. Deus faz tudo que você precisa, tudo aquilo que você vai precisar na sua vida. Nós precisamos entender que essa carência que nós vivemos nos dias de hoje é validar esses princípios. Isso não pode ser, irmão, de forma alguma bajulação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Honrar não é bajular, honrar é validar. Você está entendendo? Não adianta você, pastor, mas um dia eu ouvi um pastor falando sobre honra e eu comecei a honrar fulano de tal e ele me deu a primeira oportunidade, ele me traiu.
Então talvez você não honrou como a Bíblia ensina, talvez você não fez como deveria ter sido feito. A honra tem a ver com validação, não com bajulação. Você, pelo contrário, corra de pessoas que ficam te bajulando, como se fosse, sabe, realidade. Não tem a ver, não é isso que faz a diferença na vida de uma pessoa. O que faz a diferença na vida da pessoa é quando você precisa de algo, ali aquelas pessoas estão posicionadas em Cristo Jesus. Quem crê assim, diga amém. Então eu não quero que a igreja bajule a Sandra, mas eu quero que a igreja valide essa mulher em nome de Jesus, amém? Então não esqueça, Sandra e Ana Paula são no caso, esposa e filha daquele que tudo começou aqui nesse lugar. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Sandra, eu te amo muito, conta comigo sempre. Feito isso em Cristo Jesus, feito isso nesse entendimento, eu quero que você também entenda que nós preparamos talvez um mini documentário, onde nós passamos por os lugares onde a igreja esteve nesses 30 anos. E esse documentário, irmãos, foi feito pela CLAF, na pessoa do William e da Luana, cadê o Atanásio? O Atanásio também contribuiu bastante, pela Almarket, são empresas que trabalham nesse ramo. Então, foi feito com excelência, foi procurado fazer com excelência. É óbvio que você vai ver que os recursos da época que a gente tinha, ou seja, eram fotos. Então, a gente não chegou. Talvez você vai dizer assim, pastor, tinha tanta foto da igreja tal. Pois é, mas não apareceu essas fotos quando a gente pediu. Entende? Então, assim, a gente conseguiu, eu creio que dar uma boa referência a muitas coisas. E eu não quero que você olhe para a foto e diga assim, meu Deus, como eu era gordo. Meu Deus, como eu era magro. Meu Deus, como isso. Não, não é sobre aparência, irmão. Entende? Esquece isso. Naquela época nós era felizes por isso. Naquela época eu estava desse jeito. Não é sobre isso. Eu quero que você entenda em nome de Jesus que é só para marcar e entender o que Deus tem feito com essa igreja e com essa comunidade. Amém? Então diga para a pessoa do seu lado, cuida aí com o coração. Não fique comparando nada, né? Mas deixa Deus fluir. E para que você entenda, preste bem atenção. Para você que está chegando agora como família CCNA, para você entender um pouco da nossa história, um pouco do que nos trouxe até aqui. É lógico, repito, que muitos irmãos, muitas pessoas de calibre, de quilate, de caráter, homens e mulheres de Deus passaram por nós. E hoje eles são bênção em outros lugares, estão entre lugares frutificando. Levante a sua mão assim e fale assim comigo, Senhor Jesus, que aqueles que são filhos dessa casa, que estão dando frutos para o teu reino, que assim eles continuem. Mas nós também, como igreja e como corpo, queremos declarar que se tiver algum filho debaixo da rebeldia, fora das suas convicções, fora dos teus princípios, Pai, traga ele de volta. Traga de volta para casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar umas outras salvas de palmas para o Senhor? Aleluia. Falar do pastor Álvaro, esses dias eu estava pensando, eu sempre digo, né, que eu penso nele em muitos momentos da minha vida, mas assim, eu procuro pensar no sim dele, né, naquilo que ele disse assim, não, mesmo não tendo o conhecimento, não tendo muitas vezes a profundidade, mas o pastor Álvaro, falar dele é chover no molhado do grande homem de Deus que ele foi, né. Eu creio que somente um homem com um coração como o do pastor Álvaro, em Deus, seria capaz de fazer o que fez, né? Lógico, temos erros, temos desafios, quem não tem, né? Mas uma marca que o pastor Álvaro sempre trouxe foi um homem que sabia que tudo que ele tinha era o Senhor que tinha dado para ele. Eu nunca vi uma pessoa com tanta dependência do Senhor como o pastor Álvaro. E isso foi muito importante. Deus sabia, como Ele sempre sabe todas as coisas, que eu precisava de um homem assim do meu lado para entender tudo isso. Então, não é falar do saudosismo, não tem a ver com isso, não, mas o sim dele, ministerial,
assumir a responsabilidade, começar como começou a comunidade cristã Nova Aliança, sabe? Ter passado por tantas situações, tantos momentos desafiadores, mas ainda assim a sua fé é inabalável em Cristo Jesus. Isso é uma marca que poucos homens na Terra, eu tenho certeza e absolutamente absoluta, que conseguem fazer isso. A comunidade cristã Nova Aliança faz 30 anos, fruto de um propósito que nasceu no coração de Deus. Durante esses 30 anos eu tenho presenciado na minha casa os milagres na vida dos meus filhos. Eu sou grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa família. Uma experiência que marcou a minha vida foi um retiro em novembro de 2014, onde eu recebi uma palavra, inclusive, do pastor Abel, sobre que a gente não tem que ser perfeito, né, para estar realizando a obra de Deus. E que a gente, mesmo com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, a gente pode estar servindo, ser útil ao reino de Deus e à sua obra. Uma igreja que se posicionou naquilo que Deus tem, naquilo que Deus quer, naquilo que Deus vai fazer. E durante 30 anos só sobrevive uma igreja que tem um posicionamento firme no Senhor. Uma igreja moderna, o jovem, que atendesse às necessidades da sociedade hoje. Porque eu acho que a palavra, ela se renova todos os dias. E Jesus Cristo, ele precisa operar na sociedade como ela é hoje. Por tudo que foi acontecendo na minha vida, para quem não sabe, eu entrei na comunidade com 3, 4 anos, né? E não teria como ser bondade por tudo que até hoje, nos meus 26 anos, Deus me presenteou, né? Hoje eu tenho uma família. E ver realmente onde Deus levou e aonde a gente tem chegado, sabe? E ter a certeza que foi um processo direcionado por Deus. Gratidão. Experiência para mim, né, dentro da igreja, né, dentro da Nova Aliança, acho que foi a primeira vez que eu toquei num culto aqui. Eu comecei pequeno, né, comecei novo a tocar, mas a primeira vez que eu toquei na Nova Aliança, para mim, foi algo que marcou muito. Tenho muitas experiências com a comunidade cristã Nova Aliança, porque aqui é o lugar onde eu conheci e comecei a me relacionar de verdade com Jesus, onde eu pude construir toda a minha caminhada com Jesus. Eu conheci Jesus aos 19 anos e eu comecei aqui a minha caminhada. Então, por isso que a comunidade cristã Nova Aliança, para mim, é um lugar de segurança, de alicerce. De tantas que a gente já teve dentro da Nova Aliança durante esse tempo, o que mais marcou o meu coração foi o chamado para missões, né? Nós recebemos um chamado de Deus, fomos nos preparar na escola, né, em Trindade, e depois disso a Edna engravidou, nós partimos para o Nepal, onde nós ficamos alguns anos lá no Nepal, servimos no Camboja também, passamos por alguns países que a gente conheceu, Índia e alguns outros mais, e dentro desse tempo o nosso filho nasceu no Nepal também, a Edna saiu daqui grávida, né, e eu entendo, nós estamos dentro da Nova Aliança fazendo missões ainda, dentro desses 30 anos continuamos a fazer esse braço funcionar, essa engrenagem rodar. Acho que por ser uma igreja que sempre deu oportunidades, né, não só para mim, mas para toda uma geração, todos que quiseram trabalhar para o Senhor, atuar, fazer algo, sempre tiveram muitas oportunidades, né? Então eu creio que hoje eu estou inserido numa geração que tem a oportunidade de correr em algo que já está pavimentado. Isso foi uma experiência marcante na minha vida. Eu creio assim que Deus, ele me encaminhou e me colocou pessoas maravilhosas para cuidar de mim esse tempo todo. Foi aqui que eu conheci meu esposo e hoje eu tenho uma família e constituí ela, né? E o Espírito Santo, ele é incomparável, ele é maravilhoso, e todas as coisas que é feito e ver a igreja crescendo e tá onde ela está hoje é gratificante, sim. Desse tempo que a gente vem caminhando com o Senhor, eu tive uma experiência da cura do meu filho, que segundo os médicos falaram que ele não teria cura, e eu vi realmente a cura, as mãos do Senhor sobre a vida do Johnny. É a continuidade do que o pastor fez, né? O pastor, ele fez uma coisa que é muito difícil, ele conseguiu preparar a igreja para que ela continuasse quando ela não estivesse aí, não é? Basta ver que a igreja vem em crescimento contínuo, não é? Com certeza, se ele estivesse aqui hoje,
seria uma felicidade muito grande para ele, que esse era o sonho dele. Realmente ter um lugar que a gente pudesse estarmos todos juntos, orando, louvando a Deus. Era o sonho dele que tivesse um espaço desse. Hoje eu sinto muita gratidão pelos sonhos, principalmente do Álvaro, que foram concretizados. Ele sonhou muito com o que está acontecendo hoje na igreja. Então eu lembro assim, de muitas bênçãos de Deus na nossa vida, muitas dificuldades que a gente teve, e a gente via de perto assim, a Deus agindo e providenciando tudo o que precisava. E eu sei que chegou o tempo dessa cidade, desse estado, dessa nação, através dessa igreja, através desse povo, de um entendimento em Deus, daquilo que Deus vai fazer conosco em nome de Jesus. Então 30 anos para mim é um processo de avanço, de crescimento em algo que nasceu no coração de Deus. Há 30 anos temos vivido o favor e a misericórdia de Deus. Essa história tem muitos capítulos. Então eu convido você a estar conosco em uma viagem por alguns lugares onde esse ministério passou. Lugares esses que o Senhor, como sempre tem feito, cuidado de nós em todo o tempo. Foi aqui no bairro São Vicente, em Itajaí, aonde tudo começou, aonde Deus deu o start através dos nossos fundadores. A Comunidade Cristã Nova Aliança, aqui nesse local, ela começou então a crescer, a influenciar na rua, no bairro, e de alguma forma Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, começou então através da vida dos irmãos daquela época, trazer cura, libertação, o mover de Deus e o agir do Senhor. E hoje está aqui, ainda com uma igreja, mas não mais da Comunidade Cristã Nova Aliança, mas com uma realidade que aqui o Senhor ainda é exaltado em nome de Jesus. Pouca gente sabe que em Brusque, o início da Comunidade Cristã Nova Aliança foi aqui, aonde hoje é a tão conhecida 1001. Aqui em Brusque, nesse local, houve um crescimento de maturidade, de avanço naquilo que Deus tinha como propósito para a nossa vida. Nós estávamos no galpão na 1001 ali no centro, como nós já mostramos, mas por uma troca, ou foi vendido aquele galpão, nós precisamos ter saído de lá. E viemos então aqui para Santa Rita, porque nós nos adequamos a essa nova realidade. Aqui, exatamente no bairro São Pedro, a Comunidade Cristã Nova Aliança, ela teve um momento muito importante, tanto pelo olhar do crescimento daquilo que Deus estava então ajustando e planejando. A igreja realmente teve um crescimento muito exponencial aqui. Mas também aqui foi um momento muito crucial no processo de amadurecimento de quem estava, de o que viveu e como viveu. Então, através do Espírito e por tudo o que aconteceu, Deus o direcionou, o pastor Álvaro, para continuar apenas em Itajaí. Então, desse local, nós fomos apenas para Itajaí e ali fomos por um tempo de cuidado, de provisão e de ajuste do Senhor daquilo que era necessário ser feito. Então, aqui na São Pedro, foi esse momento muito importante na história da igreja. Houve um tempo em que a Comunidade Cristã Nova Aliança só estava estabelecida em Itajaí. Em um determinado momento, em Itajaí, alguns irmãos que iam daqui até Itajaí vieram atrás de um local e vieram atrás de uma realidade melhor aqui no bairro da Águas Claras, basicamente nesse galpão que está aqui atrás de mim. Então, esse tempo aqui na Águas Claras, de fato foi um tempo de muito avanço e consolidação da igreja. Então, deu-se início em Brusque a uma jornada de crescimento muito importante para todos nós. Aproximadamente ali no ano de 2004, mais ou menos, houve um momento em que o pastor Álvaro, como pastor fundador da igreja, teve a necessidade de tomar uma decisão. E movido por uma decisão em Deus, ele decidiu então a vir definitivamente a Brusque. E devido ao crescimento que houve, uma necessidade de um lugar maior. Então, já com uma estrutura estabelecida, nós nos mudamos aqui para o bairro São Luís, onde aqui nesse local
também foi um divisor de água muito importante para tudo isso que nós estamos vivendo novamente, né? Foi aqui no período de 2011 que nós chegamos, eu e minha família, aqui a Brusque, e fomos abraçados pela comunidade Cristã Nova Aliança, na pessoa do pastor Álvaro, Sandra e todos ali da equipe. Alguns desses que até hoje estão da igreja, pessoas que hoje estão à frente da igreja, cresceram conosco também nesse período de avanço da igreja. Então, aqui no bairro São Luís, mais especificamente na Anita Garibaldi 64, nós vivemos um tempo de muita maturidade, de muito avanço, de conhecimento daquilo que Deus tinha para nós. Nós entendemos que esse aqui foi um ponto crucial em tudo isso que nós estamos vivendo. Tudo que fizemos hoje, marcado em cada local, nos trouxe até essa realidade. Aqui, mais do que nunca, nós podemos experimentar nessa história pouco contada, que há 30 anos nós temos vivido debaixo de um favor e misericórdia de Deus. Agora, sabe o que é mais importante? E o mais surpreendente de tudo isso é que essa história ainda continua e depende de nós ouvir, atender e se sujeitar às direções de Deus. Venha fazer parte desse tempo, desse crescimento, até a volta de Jesus. Jesus é a resposta. Comunidade Cristã Nova Aliança. E hoje ver o quanto que vocês têm crescido, o quanto que vocês têm se tornado um homem e uma mulher de Deus, né? Então, para mim, eu não poderia deixar esse momento passar e honrar e deixar isso marcado na história. Uma igreja se começa como uma família, né? E nós não estamos fazendo esse vídeo para mostrar que somos perfeitos, não tem a ver com perfeição, tem a ver com dependência do Senhor, né?